O limite mínimo de vento são 12 nós, portanto, média do vento no percurso. Aqui está os vários concorrentes a preparar o material. Temos uma primeira largada, pouco vento junto à linha de largada. Todos os concorrentes a bombearem um pouco e a abanar a vela para aumentar o vento aparente na vela, e agora estão já os concorrentes mais à frente a conseguir entrar na zona onde está bom vento. Não podem falar. Estas provas estas provas de funboard de slalom são feitas em eliminatórias. Normalmente são 8 concorrentes em cada eliminatória. Há um quadro de eliminatórias desde uma primeira eliminatória até uma final. Vão passando às fases seguintes os 4 primeiros de cada hit, que é como chamamos a cada provazinha de 8 concorrentes. Vemos já lá ao fundo na boia uma certa confusão. Estamos ainda numa fase bastante inicial em que toda a gente entra, portanto o nível é relativamente baixo. As provas são, cada eliminatória é feita em 8, portanto isto aqui é uma repetição da mesma prova de há bocadinho, que houve um salto de vento e não permitiu a chegada à boia de fora em condições, portanto aqui está-se a refazer este tipo. Havia dificuldade de chegar à boia. Agora está muito inclinado nisso. É difícil. Nesta altura vemos já em primeiro, com a vela amarela, o Miguel Aires, que vai bastante à frente dos outros concorrentes. Já rondou a boia fora a primeira vez. Parece-me o João Matias, que rondou agora. E vai a chegar à boia o Arlindo Meira, irmão do campeão nacional, do Rui Meira. Miguel Aires estava ali a dar um grito porque aparece um concorrente que não está dentro da prova, mas que está a estrovar o percurso, que o obrigou a cair. É o Pedro Martins Simões, que estava ali a atrapalhar um bocadinho porque pensava que o percurso, que a regata ainda não tinha começado, que estavam em aquecimento só. Este é o primeiro hit. Esta regata foi num dia de muito frio, com vento leste bastante forte, embora com algumas falhas, mas estavam nas condições muito boas, exceto o frio realmente que era muito. Se bem que, ao contrário do que muita gente pensa, normalmente os windsurfistas não têm frio por causa dos fatos isotérmicos. Neste caso,
quando está muito frio mesmo, normalmente tem-se um bocadinho de dificuldade em manter a temperatura das mãos. Portanto, nesta eliminatória vê-se já que os 4 primeiros concorrentes estão sem praticamente mais ninguém. Portanto, estes 4 concorrentes que estão aqui a ver são provavelmente os que vão passar à fase seguinte. Não nada mal. Não andou bem. Não mal, vai. E lá agora. Miguel Aires fez a segunda passagem na boia de terra. Entretanto, vê-se ao fundo o resto dos concorrentes fora da linha da prova, portanto, ligeiramente a sotavento do sítio onde andam os concorrentes em prova. Estão os outros concorrentes todos a treinar. E agora vamos ao Miguel Aires a determinar esta eliminatória. Miguel. O frio era muito, estava realmente toda a gente cheia de frio. Vê-se já aqui a largada do segundo hito. Nesta fase, o quadro destas provas permite 80 concorrentes. Nesta fase, visto que estavam cerca de 45 inscritos, as 8 primeiras eliminatórias foram concorridas com menos, não foram os hitos todos preenchidos, portanto havia cerca de 5, 6 concorrentes em cada hito para apurar os primeiros 4. E portanto nesta altura ainda a competição era relativamente pequena. Vemos aqui em quinto lugar um veterano, o Sr. António Moraes, que é uma pessoa já de uma certa idade, mas que não falha sempre que há um bom vento. Ali estou eu já a vir para cá em primeiro, está o Pedro Dias em segundo. Nesta eliminatória eu andava de luvas, é uma coisa rara andar de luvas, mas estava muito frio e havia mais uma série de concorrentes também de luvas. As luvas dão a vantagem de aquecer as mãos, mas em contrapartida prejudicam bastante a sensibilidade para conseguir ter a vela bem controlada. A Cristina Serrão, ali em primeiro plano, uma das concorrentes femininas em todas as provas deste campeonato nacional. Esse aqui uma altura em que a prancha derrapou. Eu estava a
concorrer com uma vela bastante grande, uma vela de 7 metros quadrados e meio, e como a vela é muito grande, de vez em quando leva a prancha a derrapar quando há muita pressão na quilha. Pedro Dias, que ia em segundo, com alguma dificuldade nesta manobra. E como se vê, nesta altura, a competição ainda é bastante pequena. Portanto, esta parte da prova contava muito pouco, não adianta muito ficar em primeiro ou em quarto, porque é preciso ficar nos 4 primeiros. Mais uma vez se vê um item que vão arrancar só 5 concorrentes. Teresa Guimarães, a outra concorrente feminina a todas as provas, e normalmente eram, em todo o campeonato nacional, foram sempre 2 concorrentes, a Cristina Serrano e a Teresa Guimarães. Esta eliminatória, os quatro concorrentes masculinos, todos eles andam bastante bem. A Teresa tinha muito poucas possibilidades de conseguir ser apurada, mas teve alguma sorte com o azar de um dos concorrentes que caiu perto do fim, e ela ficou nos 4 primeiros, passando à eliminatória seguinte. Isso ali também, uma queda um bocado aparatosa. Estava bastante vento nesta altura, mas rajadas fortes, e andava toda a gente com velas bastante grandes. Esta manobra, a chegada à boia, quando está pouco vento ao pé da boia, é sempre difícil, e o vento estava mais no meio da lagoa. Teresa Guimarães cá vinha em quinto lugar, com relativamente poucas possibilidades de apanhar o quarto. Para preparar o sexto item. Até ficou ali a vela em cima disso. Vai o Lagoa para a final. O Lagoa com o Zé Pedro à frente. Estes já chegaram para trás, já viste? Temos aqui já a largada da final, e aqui eu vou ali do lado esquerdo com a vela azul, eu vou bombear bastante, e aparece no meio do percurso aquela vela verde e rosa que me fez arribar muito e não consegui praticamente chegar à boia. Aquele senhor que vai ali, Agora também vai se meter ali. quase de frente para o vento, alterou bastante o resultado desta prova, porque já vai agora o Rui Meira em primeiro. Eu, para me desviar daquele senhor que apareceu ali, que não está em prova, fiquei muito a sotavento e tenho muita dificuldade a chegar à boia. Portanto, o Rui Meira já fez a primeira cama dela, o Cagé passou em segundo, o Jorge Batista em terceiro, e finalmente eu cheguei à boia naquela altura. O Jorge Batista é um jovem que apareceu agora no final do campeonato, ficando sempre em bastante bons lugares.
é um futuro, um jovem com bastante futuro. A final, ao contrário das eliminatórias, a final é disputada em 5 voltas, portanto há 5 cambadelas na boia de fora e 4 na boia de terra. Portanto, aqui vem já o Rimeira à frente, com alguma vontade. Cagé logo a seguir. Jorge Batista em terceiro. Essa saiu em quarto. Agora o Miguel Aires. Francisco Salgado. O Pedro Dias teve um problema. Caiu aí um gajo à frente de Pedro, não foi? A assistência toda cheia de frio. Já lá vai. Nesta altura já consegui passar o Jorge Batista. E vem o Rimeira com bastante à vontade à frente, não é mesmo? O Cagé em segundo. Esta zona perto da boia havia relativamente pouco vento, era sempre um bocado difícil recuperar da cambadela e ganhar velocidade. Aqui estava o Francisco Salgado caído, à espera de acabar a prova. Parece-me que finalmente nesta altura eu vou conseguir passar o KG. Eu tive bastante dificuldade nesta final em conseguir chegar-me ao pé do Rimeira, porque o KG defendeu com unhas e dentes o seu segundo lugar, forçando sempre muito em todo o percurso para não me deixar passar, para tentar aguentar o segundo lugar, que lhe daria uma melhoria bastante grande na pontuação do Campeonato Nacional. Estas provas de slalom têm sempre alguma dificuldade. Quem vai atrás, não havendo muito vento, está sempre com uma certa dificuldade para para passar à frente. Neste momento eu venho a recuperar ao Rimeira, venho a aproximar-me dele, mas era muito difícil ter alguma hipótese de passar aqui, porque a meta era cortada arribando, portanto eu não podia passar por cima dele e tinha que passar por cima dele para conseguir chegar à frente dele. Portanto eu vim e apanhei-o, mas não tinha sítio nenhum por onde passar. Era por isso que ela queda ali na chegada. De qualquer maneira foi uma excelente... Primeiros lugares masculinos de pesados e ligeiros e ganhando ainda em femininos. Em pesados, Thierry Abelea totalizou 11,7 pontos, o que lhe garantiu o título de campeão da Europa. Com 37,4 pontos, classificou-se o francês Claude Muzelec, o detentor do título do ano passado, que desta vez não foi além do segundo lugar, à frente do grego Stelios Georgopoulos. Após 6